19 de maio de 1986. Naquela noite, o Brasil perdeu o controle do próprio céu. 21 objetos não identificados invadiram o espaço aéreo nacional. Radares militares confirmaram. 5 caças supersônicos decolaram armados. Pilotos de elite da Força Aérea Brasileira tentaram interceptar por mais de 3 horas. Nenhum conseguiu chegar perto. 4 dias depois, em rede nacional, o ministro da Aeronáutica admitiu: não conseguimos identificar. Isso não é teoria da conspiração. Os documentos estão desclassificados. Os áudios foram liberados. As gravações dos radares existem. Este é o caso mais bem documentado de objetos não identificados na história da aviação brasileira e possivelmente um dos mais bem documentados do mundo. Meu nome é Rafael Cortez e esse é o Verdade Suprimida. Hoje vamos analisar o que aconteceu naquela noite 19 de maio de 1986. Vamos aos fatos. Para entender a gravidade do que aconteceu, precisamos entender como funciona a defesa aérea brasileira. O Brasil possui um dos sistemas de controle de tráfego aéreo mais avançados da América Latina, o SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Opera 24 horas por dia, monitorando todo o espaço aéreo nacional, através de uma rede de radares militares e civis. Qualquer aeronave voando no espaço aéreo brasileiro precisa estar em um plano de voo aprovado e precisa transmitir um sinal de identificação eletrônico, chamado transponder. Quando algo aparece no radar, sem essas características, protocolos específicos são acionados. Em 1986, o Brasil estava sob regime militar. A Guerra Fria estava no auge. O controle do espaço aéreo era questão de segurança nacional. Não havia margem para erros e negligência. Este contexto é importante porque o que aconteceu naquela noite não foi resultado de despreparo, incompetência ou falta de recursos. Foi resultado de algo que estava além da capacidade de resposta do sistema. Torre de controle do aeroporto São José dos Campos, São Paulo, 19 de maio de 1986, 20 horas e 30 minutos. O sargento Mota da Silva, controlador de tráfego aéreo, detecta visualmente um objeto luminoso no céu. A princípio, parece um ponto de luz comum, mas quando ele usa o binóculo da torre, percebe características anormais. O objeto apresenta luminosidade intensa e multicolorida, vermelho, azul, branco, laranja e lilás, com variações rápidas. Isso não corresponde ao padrão de luz de navegação de aeronaves convencionais, que são fixas e posicionadas, verde na asa direita, vermelha na esquerda, branca na cauda. Nesse momento, um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso. No comando está o coronel Ozir Silva, que retornava de Brasília após tomar posse como presidente da Petrobras. O sargento Sérgio estabelece contato via rádio e informa sobre o objeto. O coronel Ozir confirma contato visual e toma uma decisão operacional significativa. Ele aborta a aproximação de pouso e tenta identificação visual próxima ao objeto. Durante aproximadamente 5 a 6 minutos, manobra o Xingu em direção ao objeto, mas o objeto se afasta progressivamente e depois desaparece do campo visual. O coronel Ozir retoma a aproximação e pousa normalmente em São José dos Campos. Ele apresenta relatório do ocorrido ao controle. Este foi o primeiro contato documentado da noite, mas não seria o último, porque enquanto o Xingu pousava, o sargento Sérgio estava vendo mais objetos aparecerem no céu. As gravações das comunicações de rádio daquela noite foram preservadas e posteriormente liberadas ao público. Nelas é possível ouvir o sargento Sérgio reportando múltiplos objetos. Os tanques são os alinhamentos da pista, eles mudam de cor o tempo todo, ficam vermelhos, amarelos, verdes, azuis, brancos. A linguagem usada pelo controlador é significativa. Ele não está usando jargão técnico ou mantendo um tom profissional padrão. Ele expressa surpresa genuína e admite estar arrepiado. Porra, tem um passando baixo, cara. Tá bonito. Vou me aula, meu irmão. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Isso indica que o que ele estava observando estava fora de sua experiência profissional. Controladores de tráfego aéreo são treinados para identificar todos os tipos de tráfego: aeronaves comerciais, militares, helicópteros, balões meteorológicos, até mesmo fenômenos atmosféricos incomuns. O troço ficou um tempão parado na mesma posição. Olhei as estrelas em volta para ver se era uma estrela ou um planeta, né? Mas não é posição usual para estrela ou planeta. Ficou um tempão, sumiu. O fato de um profissional experiente não conseguir categorizar o que estava vendo é por si só relevante.
Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. O que você manda? Às 21h14, o controle de radar de São Paulo registra ecos não identificados em suas telas. 6 minutos depois, 21h20, o controle aéreo em Brasília confirma a detecção dos mesmos objetos. Isso estabelece confirmação técnica em 3 níveis independentes. Primeiro, observação visual direta pelo Sargento Sérgio na Torre de São José dos Campos. Segundo, radar civil de controle de tráfego aéreo em São Paulo. Terceiro, radar militar do Sistema de Defesa Aérea em Brasília. O protocolo padrão nesses casos exige verificação cruzada para eliminar a possibilidade de falha técnica em um único sistema. Quando 3 fontes independentes confirmam a mesma anomalia, o protocolo muda, deixa de ser verificação e passa a ser investigação ativa. A classificação dada pelo SINDACTA foi clara: tráfego aéreo não identificado, com um comportamento potencialmente hostil. E isso aciona um protocolo específico: interceptação por caças militares. Às 22h23, um caça F-5E Tiger II decola em emergência da Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. A aeronave está armada com mísseis. 22 minutos depois, 22h45, um Mirage 3 decola da Base Aérea de Anápolis, em Goiás, também armado. Ao longo da noite, mais 3 caças seriam acionados, totalizando 5 aeronaves, 3 F-5E e 2 Mirage 3. O F-5E Tiger II é um caça de superioridade aérea, projetado para dominar o espaço aéreo em combate, armado com canhões e mísseis guiados por radar. O Mirage 3 é um interceptador de alta performance, desenvolvido especificamente para alcançar e neutralizar qualquer ameaça aérea, com capacidade de voo em altitudes extremas e armamento pesado. Essas não são aeronaves lentas ou ultrapassadas. Na época, eram o que havia de mais moderno na Força Aérea Brasileira. Elas foram projetadas especificamente para interceptar qualquer ameaça aérea convencional. A decolagem em emergência de 5 caças armados não é procedimento rotineiro. Isso acontece em situações críticas: invasão do espaço aéreo por aeronaves não autorizadas, ameaças de segurança nacional ou detecção de tráfego potencialmente hostil. O fato de 5 caças terem sido acionados ao longo de 3 horas indica que os objetos permaneceram no espaço aéreo durante todo esse período, mantendo um comportamento anômalo. Um dos pilotos acionados foi o capitão Armindo de Souza Viriato, pilotando um F-5E. As comunicações entre o capitão Viriato e o controle de defesa aérea foram gravadas e hoje estão disponíveis ao público. Essas gravações são tecnicamente significativas, porque documentam em tempo real uma tentativa de interceptação. Vamos analisar a terminologia usada. Eu tenho contato. Confere? Estou em contato. Tenho contato. O piloto detectou o objeto no radar de bordo da aeronave. Isso confirma que o objeto produziu o retorno de radar, ou seja, tinha massa física suficiente para refletir ondas eletromagnéticas. Caçador passando a rojão. Gente, Caçador passando a rojão. No código operacional da Força Aérea, isso significa que o sistema de armas está ativado e os mísseis estão prontos para disparo. Isso não significa que havia intenção de atirar, mas que o procedimento padrão de interceptação estava sendo seguido. bom, tem Judite agora. Tem o Judite. O alvo está travado no sistema de mira. Tecnicamente, o piloto poderia disparar se recebesse autorização, mas essa autorização nunca foi dada. Está aumentando. Aumentando a distância, confirme. Afirmativo. Aumentando. A distância está aumentando. O objeto se afasta, não gradualmente, mas de forma rápida o suficiente para o piloto reportar como comportamento anormal. O deslocamento é muito rápido, positivo. Eu tinha o contato quase no centro do escopo e rapidamente passou para a direita. Em entrevistas posteriores, o capitão Viriato descreveu que chegou a detectar 13 alvos simultâneos no radar de bordo, 13 objetos ao redor da aeronave. Ele tentou se aproximar de múltiplos alvos. Todos apresentaram o mesmo padrão: afastamento quando a aeronave se aproximava. Um dos aspectos mais discutidos desse caso é a velocidade dos objetos. Em diversas matérias jornalísticas e outras análises independentes, você vai encontrar menção a velocidades próximas a Mach 15, 15 vezes a velocidade do som. Isso equivaleria a aproximadamente 18.000 km/h. No entanto, eu não encontrei essa informação específica nos áudios disponíveis, ou nos documentos técnicos públicos que tive acesso. O que eu fiz foi conduzir minha própria análise
dos áudios das comunicações. E agora eu vou mostrar essa análise em detalhes. Presta atenção porque nos próximos 3 minutos e meio vou te mostrar exatamente como cheguei aos meus números. Para isso eu vou utilizar uma animação e um trecho de 3 minutos do áudio sincronizado. Ok, eu tenho um contato aqui agora. Um contato a 12 milhas e meia. Está na 140. Consiga nesse contato. Bem, tem Judite agora. 7. milhas. 7. Acelere para ponto 9 de março. Rolando para ponto 9. 10 milhas e meia. 7. Sua conta corrente? 699. 7. 10 milhas. Confirme. Está aumentando. Aumentando a distância, confirme. Afirmativo. Diminuindo de novo. 7. 10 milhas. Nove milhas. 7. 8 milhas e meia. Confirme armamento. Ok, vou ligar a marcha canhão, ok? 7. 7 milhas. 7. 6 milhas. Tem contato visual? Negativo. Curvado à esquerda. 7. 5 milhas. Distância está aumentando de novo, ok? 7. Aumentando rápido. 10 milhas. 14 milhas já. Mantendo o Judite? Aumentando Judite. 20 milhas, 21 milhas. Está aumentando muito rápido. Gente, nessa proa? Está a minha antena... Ok, perdi Judite, tá? Direita, positivo? Confirme, perdeu o Judite? Perdi Judite. Aparentemente curvou à direita, ó. Pela minha estimativa pessoal, e deixo muito claro que isso não é dado oficial, é minha interpretação dos áudios disponíveis. Os objetos estariam se movendo entre Mach 3,5 e Mach 4, aproximadamente 4.200 a 4.800 km por hora. Mesmo essa velocidade mais conservadora seria extraordinária. A aeronave operacional mais rápida do mundo era o SR-71 Blackbird americano, capaz de Mach 3,2. E sim, essa era de fato a aeronave mais rápida em operação na época. Nenhum outro avião tripulado voava mais rápido, mas o SR-71 atingia essa velocidade em voo retilíneo, em altitude cruzeiro acima de 24.000 metros, sem manobras bruscas. Os objetos descritos pelos pilotos não estavam apenas voando rápido, estavam fazendo mudanças bruscas de direção, acelerações instantâneas e mantendo essas velocidades em diferentes altitudes. 9899. Na escuta? Ok, garoto, o plot está sempre às suas 6 horas, ok? Quando você faz curva, ele está sempre fazendo curva à sua frente, ele vem para cima de você, passa na sua vertical em cima e embaixo, nós não temos condições de detectar a altitude e fica na sua cauda o tempo todo. Quando você faz curva, ele some da posição e aparece sempre na sua frente.
Eu vou apagar minhas luzes então, que eu estou com a luz acesa. Afirmativo, ok, apaga as luzes. E há uma questão física que permanece sem explicação. Objetos voando acima de Mach 1 produzem o que chamamos de boom sônico, uma onda de choque audível causada pelo rompimento da barreira do som. Em Mach 3 ou 4, esse estrondo seria extremamente intenso e audível, a dezenas de quilômetros de distância, mas não há registro de boom sônico naquela noite. E isso é particularmente significativo. Quando consideramos a escala do evento, estamos falando de 21 objetos detectados durante mais de 3 horas sobre áreas densamente povoadas, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e suas regiões metropolitanas. Se esses objetos estivessem realmente voando em velocidades supersônicas, teríamos centenas, talvez milhares de relatos de moradores reportando estrondos sônicos ao longo da noite. Mas não há um único registro. Nenhum morador das regiões sobrevoadas reportou estrondos. Os próprios pilotos não mencionaram sons anormais. Pela física convencional, isso não deveria ser possível. Um objeto não poderia viajar acima da velocidade do som sem produzir onda de choque audível. Então, ou os objetos não estavam realmente nessas velocidades, mas então como explicar os dados de radar e a incapacidade dos caças em alcançá-los? Ou estavam, mas de alguma forma não produziam as consequências físicas esperadas. Os eventos se estenderam por mais de 3 horas, das 20h30 até aproximadamente 4 ou 5 horas da madrugada. Durante esse período, segundo dados do SINACTA, um total de 21 objetos distintos foram detectados pelos radares. 5 caças militares foram acionados sucessivamente. Nenhum dos 5 pilotos conseguiu realizar a interceptação bem-sucedida. Todos reportaram o mesmo padrão: detecção no radar, tentativa de aproximação, afastamento do objeto. Por volta das 4 horas da madrugada, as detecções cessaram. Os últimos objetos desapareceram nos radares. Os caças retornaram às suas bases. Quatro dias depois, 23 de maio de 1986, o ministro da Aeronáutica tomou uma decisão sem precedentes: realizar uma coletiva de imprensa pública sobre o evento. Presente na coletiva, Tenente Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, ministro da Aeronáutica, acompanhado de 3 pilotos militares que participaram das interceptações. O ministro fez uma declaração oficial que foi transmitida nacionalmente. Desde que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. A escolha de palavras é importante. O ministro não usou termos como fenômeno atmosférico, falha técnica ou erro de interpretação. Ele disse explicitamente objetos não identificados e admitiu que não conseguiram identificá-los. Essa transparência é historicamente significativa. Admitir publicamente que algo invadiu o espaço aéreo nacional e que a Força Aérea não conseguiu interceptar ou identificar é admitir uma vulnerabilidade do sistema de defesa. Nenhum país faz isso facilmente, e o Brasil fez, em 4 dias. Um mês após os eventos, junho de 1986, o Comando de Defesa Aérea produziu o relatório oficial analisando as ocorrências. Esse documento foi inicialmente classificado como confidencial, mas posteriormente foi desclassificado, e hoje está disponível ao público no Arquivo Nacional. As conclusões do relatório são tecnicamente detalhadas. Primeiro, os objetos produziram um eco nos radares do sistema de defesa aérea e também nos radares de bordo dos jatos que realizaram as tentativas de interceptação. Isso confirma que não foi falha de um único sistema. Múltiplos radares independentes detectaram os mesmos objetos. Segundo, houve contato visual por parte dos pilotos militares e civis. Confirmação visual elimina a possibilidade de serem apenas artefatos eletrônicos ou falhas de radar. Terceiro, os objetos atingiram velocidades supersônicas e demonstraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco, comportamento incompatível com balões meteorológicos, drones da época ou fenômenos atmosféricos naturais. Quarto, e esta é a conclusão mais significativa do relatório, cito textualmente do documento oficial: sólidos e refletem de alguma forma a inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. A interpretação de comportamento inteligente
aparece em um documento oficial do Comando de Defesa Aérea Brasileiro. Não é especulação, é conclusão de análise militar, baseada no comportamento observado. E a conclusão final: não foi possível identificar a origem dos objetos. Após o caso se tornar público, várias hipóteses foram propostas para explicar os eventos. Vamos analisar cada uma com base nos dados disponíveis. Hipótese 1. Balões meteorológicos. Balões meteorológicos são lançados diariamente no Brasil para a coleta de dados atmosféricos. Eles seguem trajetórias previsíveis, determinadas pelos ventos e altitude. Problemas com essa hipótese: balões não produzem retorno de radar intenso o suficiente para serem travados por sistemas de mira de caças. Não fazem manobras evasivas coordenadas, não mantêm formação, não acompanham aeronaves, não aceleram contra o vento. Essa hipótese não explica os dados observados. Hipótese 2. Falhas técnicas de radar. Radares podem produzir ecos falsos, causados por interferências atmosféricas, reflexões em camadas de ar denso ou problemas eletrônicos. Problemas com essa hipótese: múltiplos radares independentes, São Paulo, Brasília, radares de bordo de caças, detectaram os mesmos objetos. Houve confirmação visual por múltiplos pilotos, em aeronaves diferentes. Os objetos foram detectados por mais de 3 horas consecutivas. Falhas técnicas não explicam confirmação visual múltipla e independente. Hipótese 3. Fenômenos atmosféricos, inversão térmica, miragens. Inversão térmica pode causar efeitos visuais em comum, principalmente com luzes distantes. Problemas com essa hipótese: inversão térmica não produz ecos sólidos em radar militar. Não explica detecção por radar de bordo de caças. Não explica comportamento evasivo coordenado. Fenômenos atmosféricos não fogem quando aeronaves se aproximam. Essa hipótese não é compatível com os dados técnicos. Hipótese 4. Planetas ou estrelas. Planetas brilhantes como Vênus ou Júpiter podem ser confundidos com aeronaves por observadores inexperientes. Problemas com essa hipótese: planetas não aparecem como alvos em radar militar. Não mudam de posição rapidamente. Pilotos militares têm treinamento em navegação celestial e sabem identificar planetas. Controladores de tráfego aéreo trabalham observando o céu todas as noites. Observadores profissionais não confundem planetas com tráfego aéreo. Hipótese 5. Aeronaves militares secretas. A teoria de que poderiam ser aeronaves experimentais, possivelmente americanas ou soviéticas. Problemas com essa hipótese: em 1986, não existia tecnologia pública ou conhecida capaz desse desempenho. Voar aeronaves militares secretas sobre o território de outro país sem autorização é ato hostil, que poderia causar incidente diplomático grave. O Brasil e os Estados Unidos são aliados. Não faz sentido os Estados Unidos testarem tecnologia secreta violando o espaço aéreo aliado. Se fossem soviéticas, o Brasil teria protestado formalmente. Hipótese 6. Sprites e outros fenômenos atmosféricos raros. Esta é uma hipótese que surgiu mais recentemente, proposta por alguns especialistas. Sprites são descargas elétricas que ocorrem na alta atmosfera, acima de tempestades. Eles produzem flashes luminosos breves, geralmente vermelhos ou azulados, e podem ser vistos a grandes distâncias. Existem também outros fenômenos raros, como os chamados ELVs, anéis de luz que se expandem horizontalmente, ou blue jets, jatos de luz azul, que sobem de nuvens de tempestade. Esses fenômenos foram descobertos e fotografados principalmente a partir dos anos 1990 e são genuinamente raros e pouco compreendidos. Mas há problemas significativos ao tentar aplicar essa explicação ao caso de 1986. Primeiro, condições meteorológicas. Em todos os relatos daquela noite, tanto pilotos quanto controladores descrevem a situação meteorológica como CAVOC. CAVOC é um código internacional da aviação. Significa Sailing and Visibility OK. Na aviação isso significa teto de nuvens acima de 1.500 metros, visibilidade horizontal acima de 10 km, sem nuvens significativas, abaixo de 1.500 metros, e sem fenômenos meteorológicos que afetem o voo. Em termos simples, céu claro, visibilidade perfeita, condições ideais. Sprites, ELVs e blue jets ocorrem exclusivamente em associação com tempestades elétricas intensas. Eles são produtos de atividade elétrica severa, em cumulonimbus. Em condições CAVOC, com céu claro, esses fenômenos simplesmente não ocorrem. Segundo, duração e comportamento. Sprites duram milissegundos, literalmente frações de segundo. São flashes extremamente breves. Os objetos observados em 1986 foram rastreados por mais de 3 horas. Alguns permaneceram visíveis por períodos prolongados. Acompanharam aeronaves por minutos. Terceiro, detecção por radar. Sprites são fenômenos luminosos, não são objetos sólidos. Eles não produzem retorno de radar. Os objetos de 1986 foram detectados por múltiplos radares. Foram travados por sistemas de mira de caças. Isso requer retorno de radar de objeto sólido. Quarto,
Movimento coordenado. Sprites não se movem horizontalmente. Eles ocorrem em um local fixo, acima de uma tempestade, e desaparecem. Os objetos de 1986 se moviam, mudavam de posição, reagiam à aproximação de aeronaves, voavam informação. Quinto, altitude. Sprites ocorrem tipicamente entre 50 e 90 km de altitude, acima da troposfera. Os objetos de 1986 foram detectados em altitudes onde caças voam, entre 10 e 15 mil metros, em alguns casos em altitudes muito mais baixas. A hipótese de Sprites e fenômenos atmosféricos raros não se encaixa com dados técnicos disponíveis. Agora precisamos falar sobre algo que vai além da curiosidade científica. Isso é uma questão de segurança nacional, porque o que aconteceu em 1986 expõe uma vulnerabilidade crítica. Objetos não identificados entraram no espaço aéreo brasileiro, foram detectados pelos nossos melhores sistemas de radar, foram perseguidos pelos nossos melhores pilotos, nos nossos caças mais avançados, e nenhum foi interceptado. Isso significa que tecnicamente estamos à mercê de algo que não conseguimos explicar e não conseguimos deter. Se esses objetos fossem hostis, se quisessem causar dano, não teríamos capacidade de impedir. E isso não é um problema exclusivo do Brasil. Em 1967, na base da Força Aérea de Malmstrom, Montana, Estados Unidos, aconteceu um evento que foi documentado e posteriormente confirmado oficialmente. Objetos não identificados foram avistados sobre a base, que abrigava mísseis nucleares intercontinentais, e durante o avistamento 10 mísseis nucleares foram simultaneamente desativados. Simplesmente pararam de funcionar, sem explicação técnica. Os sistemas de controle dos mísseis, sistemas redundantes, altamente seguros, falharam todos ao mesmo tempo. Técnicos militares não conseguiram encontrar a causa da falha. Os mísseis voltaram a funcionar horas depois, também sem explicação. Isso está documentado. Oficiais da Força Aérea Americana deram testemunho público sobre o evento. Documentos foram desclassificados. Vamos fazer um vídeo detalhado sobre o caso no futuro, porque as implicações são assustadoras. Mas o ponto aqui é, se algo tem a capacidade de desativar sistemas de armas nucleares, se algo pode entrar em espaço aéreo protegido e não ser interceptado, isso não é curiosidade ufológica, é questão de preparação militar, é questão de defesa nacional. Porque se não sabemos o que são esses objetos, se não sabemos de onde vêm, se não sabemos quais são as intenções, então não temos controle real da situação. E, do ponto de vista estratégico militar, isso é inaceitável. Porque a pergunta não é mais, existe ou não existe? A pergunta é, o que fazemos sobre isso? O caso brasileiro não é único, é parte de um padrão global de eventos similares envolvendo forças militares. Em 2004, o porta-aviões americano USS Nimitz, operando na costa da Califórnia, detectou objetos não identificados, com características similares às observadas no Brasil em 1986. Acelerações instantâneas, velocidades supersônicas, manobras que desafiam a física conhecida. Pilotos da Marinha Americana gravaram vídeos desses objetos, que posteriormente foram chamados de tic-tacs, devido ao formato cilíndrico observado. Esses vídeos vazaram em 2017. O Pentágono confirmou sua autenticidade apenas em 2020, 16 anos após o evento. Em junho de 2021, o escritório do diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos publicou um relatório não classificado sobre fenômenos aéreos não identificados, analisando 144 casos documentados entre 2004 e 2021. A conclusão do relatório: a maioria dos fenômenos reportados provavelmente representa objetos físicos e faltam dados suficientes para determinar a natureza desses objetos. O relatório admite que alguns objetos demonstram características de voo incomuns e que representam desafio para a segurança aérea e potencialmente para a segurança nacional. Vamos estabelecer o que é fato documentado e o que permanece sem explicação. Fatos documentados em fontes oficiais. Na noite de 19 de maio de 1986, sistemas de radar militares brasileiros detectaram 21 objetos não identificados. Esses objetos foram confirmados visualmente por pilotos civis e militares. 5 caças supersônicos foram acionados em decolagem de emergência ao longo de mais de 3 horas. Nenhum piloto conseguiu realizar interceptação bem-sucedida. Os objetos não foram identificados durante os eventos. O ministro da Aeronáutica admitiu publicamente a ocorrência 4 dias depois. Um relatório oficial do Comando de Defesa Aérea concluiu que os objetos eram sólidos e refletiam alguma forma de inteligência. Todos os documentos foram posteriormente desclassificados e estão disponíveis ao público. O que permanece sem explicação? A natureza exata dos objetos, a origem dos objetos, a tecnologia utilizada para realizar as manobras observadas, o propósito da presença desses objetos no espaço aéreo brasileiro, como os objetos conseguiam se mover em velocidade supersônica sem produzir bom sônico audível. O que podemos afirmar com certeza? Algo estava presente no espaço aéreo brasileiro naquela noite.
Esse algo foi detectado por múltiplos sistemas de radar independentes, foi observado visualmente por múltiplos profissionais qualificados, demonstrou capacidade de voo além de qualquer tecnologia conhecida em 1986 e, oficialmente, 40 anos depois, ainda não sabemos o que era. A Noite Oficial dos OVNIs representa um marco na história da aviação brasileira e mundial. Não pela existência de objetos não identificados, esses são reportados regularmente por pilotos e controladores ao redor do mundo, mas pela forma como foi tratado, com transparência, seriedade e reconhecimento oficial. Os documentos estão disponíveis no Arquivo Nacional, os áudios foram liberados, os pilotos deram depoimentos públicos. O ministro admitiu oficialmente. Não é questão de acreditar ou não acreditar, é questão de analisar os documentos oficiais e dados verificáveis. O que aconteceu naquela noite continua sendo uma das ocorrências mais bem documentadas e menos explicadas da história da aviação. Muito obrigado por permanecer até aqui. Se gostou do conteúdo, compartilhe com quem se interessa por análises como essa. Se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo caso.